dentro dessa particularidade, desse assunto de espírito de morte, a maioria das vezes você vê fisicamente esse espírito, você vê a figura desse espírito atrás de alguém? Como é que funciona isso? Eu vejo sim. Não é sempre, né? Não é sempre. Também, eu sei que depois disso, que isso vai aí ao ar, eu sei que muita gente vai ficar aí dizendo: ô pastor, você tá vendo alguma coisa, né? Sim, mas não é assim que funciona. Não é assim, né? Tem gente que vai lá na igreja, visitar a igreja: pastor, você tá vendo alguma coisa? Peraí, gente, não é assim não. Tá bom? Isso é quando Deus quer que a gente veja, então Ele vai abrir os nossos olhos e vai permitir que a gente veja. Mas eu já vi fisicamente, eu já vi o espírito da morte, eu já vi ele. A gente tava descendo pro monte, né? Descendo pro monte, eu tava junto com outro amigo, um irmão, e a gente descendo a Avenida Paraná, e daqui a pouco lá embaixo tinha um trevo, né, que acessava a BR-277, e dessa feita nós estávamos na Avenida Paraná. E não dava para ver lá embaixo ainda da região que a gente estava. Então, próximo de uma panificadora bem conhecida na cidade, eu tô passando e parei o carro assim numa árvore, tinha um espírito lá, o opressor, pendurado. Eu fiquei olhando aquilo, o semáforo fechou bem na hora e eu falei pro irmão que tava comigo, o nome dele é Emerson, eu disse: Emerson, ali tá um espírito da morte. Aí ele ficou olhando mas aonde, pastor? Eu falei: ali nessa árvore. Aí ele disse: mas não pode, eu não tô vendo nada. Eu disse: ele tá ali. Como que ele tava? Eu olhei pra ele, a cara dele era de uma caveira. Isso aqui eram buracos. Era buracos assim, feio. Tipo aquele rosto do Pânico, sabe? Sim, sim. A mesma coisa, aquela face seca assim, aquela coisa feia. Usava uma túnica toda preta, uma roupa que parecia a roupa do Vingador. Lembra o Vingador que era do Caverna do Dragão? Muito bem. Tá até ali o quadro deles. Exatamente, uma túnica como aquela que o Vingador usava. E ele estava agarrado por uma corda passava aqui no pescoço dele, estava amarrado numa forquilha. E as mãos dele eram ossos assim, com as unhas pontudas. E ele estava assim, pendurado pelaquela corda, com os pés no chão, pro lado da BR. Então eu parei quase na frente dele, assim, olhando pela lateral e olhando para ele. E eu falei pro Emerson: olha só. E detalhe, a língua dele, embora ser um rosto de caveira, tinha uma língua fina. Parecia uma língua de cobra, assim, sabe? Que saía pra fora, assim, aquela língua pra fora. Eu falei pra ele assim: Emerson, o espírito da morte acabou de matar alguém. Aí ele falou: impossível. Você tá louco da cabeça? Eu falei que acabou. Ele acabou de matar, tá por aí alguém morto aí, ele acabou de matar. Mas como? Eu não tô nem vendo isso. Eu falei: cara, você vai saber. E aí nós começamos a descer. Fomos pro monte, o sinal abriu, a gente seguiu. Quando nós estamos chegando lá embaixo no trevo que acessava a BR-277, que ia em direção ao monte, tava o SEAT, tava a viatura de polícia. Aí ele olhou assim, começou a disparar o coração. Ele falou assim: cara do céu, começou a disparar meu coração. Cara, o que tá acontecendo lá embaixo? Eu falei pra ele assim: o espírito da morte passou por lá. Ele falou: não, cara, não pode ser. Pelo amor de Deus. Quando nós fomos chegando, o carro tava lá um homem morto. O cara era como é que eu chamo? Um genro, né? Que bateu agora no sogro, acho que é isso, né? Bateu o ônibus, tava fazendo o contorno e esse cara tava com um Golf, se não me engano, e esse carro bateu no ônibus. E ele morreu na hora. Um acidente inexplicável. E aí, quando nós chegamos lá, o cara tava morto. Aí eu falei pra ele: agora eu não disse pra você que o espírito da morte havia ceifado a vida de alguém? Aí ele ficou desesperado. Aí ele falou: cara, eu quero ver isso. Eu disse: então vamos pro monte, vamos orar. Vamos orar, pedir pra Deus isso, né? Então eu já vi muitas vezes mesmo. E detalhe, né? Tem gente que vai dizer assim: o espírito da morte, ele tem uma característica própria. Nem sempre. Às vezes ele pode se apresentar assim, mas eu acredito que ele tem uma variedade, ele se diversifica na sua aparência, entende? E tem gente que vai lá, desenha ele com uma foice, né? A gente já viu muitas coisas disso aí hoje, figurinhas, enfim. Mas o espírito da morte não está relacionado a apenas um desenho de alguém, não. Só que baseado em desenho,
sempre tem um fundinho de alguma coisa, né? Porque como que no desenho tá lá uma túnica preta com a cara de caveira e uma foice? Pois é. Alguém deve ter visto alguma coisa. Alguém deve ter visto e criado aquele personagem, né? E outra dúvida acerca disso. Sempre o espírito da morte, na morte de qualquer pessoa, ele se apresenta? Ou o pastor acredita que quando é um cristão, quando é uma pessoa salva, não é o mesmo espírito? Olha aí. Cara, essa pergunta é complicada e diverge muito, né? Há poucos dias eu falei isso para um pastor amigo, né? Ele disse, não, eu não vou aceitar que o espírito da morte venha me buscar. Ele falou, eu não acredito, não. Eu não acredito. Mas assim, gente, isso aí é uma coisa assim a se pensar, né, mano? Você me colocou numa saia justa. Vamos lá. É opiniões, minha gente. Eu penso que independentemente do camarada ser cristão ou não, o espírito da morte vai vir. A morte é um espírito, querendo ou não é. Tanto que o apóstolo Paulo diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Mas a morte é um espírito maligno? Possível que sim, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, entende? Romanos está dizendo isso, né? O salário do pecado é a morte, então quem paga... você sabe bem essa frase, né? Sim. Tem algumas canções que eu já disse isso. Então, eu penso que sim, né? Eu não estou dizendo que toda verdade absolutista está comigo, pelo amor de Deus, mas eu penso, é uma linha de raciocínio. Se alguém puder me provar isso, ao contrário, mostrando biblicamente, eu vou respeitar isso e vou aprender. Mas a princípio eu entendo que ela seja do mal. Aí a morte, então, esse espírito de morte, ele trabalha só... como o pastor estava falando, são etnias. Então ele trabalha só... É um espírito específico que carrega a morte. Específico pessoa. Deus me livre. Eu levei aquele dia. Eu acredito. Cara, é difícil. Ai, Jesus da glória. Cara, é complicado, cara. É complicado. Não é toda pessoa que tá preparada pra ter uma visão assim, não, meu amigão. Não mesmo. E por que no monte? Sempre quando tá indo pro monte, ou quando tá no monte, gente, é você ir orar na mata. Na mata. Por que lá tem coisas assim? Por que lá é diferente? Cara, eu vou dizer pra você aqui um mato, né? Um mato, porque aqui a gente chama de monte, mas não é monte. A nossa terra aqui é bem mais plana, né? Não sobe, né? Mas São Paulo, Rio, daí é morro mesmo, né? Então o pessoal lá ora no monte. A gente fala de orar no monte aqui, mas pra nós aqui é plano e é mata, né? Mas a região de mata parece que dá uma ideia de que seja um ambiente, né? Territorial, onde propicia, né, uma ação mais forte do inimigo ali, sei lá. Eu penso assim, né? Tipo aquele dia que a gente foi orar, que começou a quebrar. Aquele dia, gente, eu tava de mão dada com ele. Não começa a mentir. Ó, começa a mentir não, porque sabe quem que é o pai da mentira. Começa a mentir não, você não tava de mão dada comigo não. Vocês viram como que é, né? Ele já nem quis, né, que eu falasse. Eu vou contar essa história. Não tava de mão dada, não. Isso aí foi na hora que você foi pregar. Ele tava sentado lá. A gente tava tudo de mão dada pra orar e daí começou a quebrar os galhos. A minha mão, ele quase moeu a minha mão segurando. Que mentira, meu um assunto Deus, sério. Ele e o Eloir quase quebraram a minha mão assim. Eu falei, meu Deus do céu. Alicatão. Gente, esse dia que o pastor tá falando foi terrível, cara. A gente tava... porque tava um silêncio absoluto, uma noite tranquila. E o engraçado dessa noite, sabe, da minha memória, né? O engraçado dessa noite é que o pastor, ele começou a frase falando assim, ó: eu vou contar algo que Deus deu pra nós, só que é só pra nós. Isso vocês não vão falar em casa, é uma palavra que Deus deu agora só pra nós. Pra quem tá aqui. E nós estávamos em pouquíssimas pessoas ali. Sim, eu acho que estavam uns 5. Uns 5, 6, né? E ele disse assim, é só pra nós. E quando ele tava no meio dessa frase, ele parou. Ele parou e falou assim, eu vou até falar um pouco mais baixo. Não, você é terrível. Você lembra disso? Eu lembro. Eu tô falando algo aqui que não é. Você disse assim, ó, eu vou até falar um pouquinho mais baixo, porque o inimigo tá... Quando ele falou isso, gente, imagina você pegar... Aqui a gente chama de bombinha. Aquelas bombinhas
com pólvora. Imagina você colocar uma bombinha daquela dentro do tronco da árvore. Não é fora, é dentro do tronco. Meu Deus. E aquela bombinha estourar a árvore a ponto de quebrar e a árvore cair. E não foi em uma árvore, foram várias em volta da onde a gente tava. Assustador. Como se tivesse caindo as árvores, entendeu? Alguém tava demolindo aquilo. Era horrível. Né? Cara, que coisa aquilo. Eu não sei se aquilo tava acontecendo ou era só no mundo espiritual mesmo, mas que todo mundo ouviu. Todo mundo ouviu. Então sempre fica essa dúvida. Por que na mata... Tantas pessoas que passaram por aqui, foram várias, já contaram várias coisas que viram na mata. Ou sentiram. Teve até um homem que pegou fogo na roupa dele quando ele... Foi mesmo. Você conhece essa história? Como é que foi isso aí, mano? Esse dia aí eu nunca vou esquecer, mano. Isso aí nós tava saindo da Toca do Leão. Era Olha o nome do lugar. A gente tava saindo da Toca do Leão. A Toca do Leão era um lugar onde a gente ia lá orar por uma família. E essa menina, ela era possessa por espíritos opressores e tal. E, rapaz, quando esse espírito manifestava nessa menina, era uma luta pra libertar ela disso. E um dia a gente saiu de lá. Nós já tivemos uma experiência na saída de lá. Já tivemos uma experiência que foi um ataque de formigas. Atacou o nosso carro. Essa aí eu te contei ou não? Eu não lembro. Aqui não. Cara, esse dia nós deixamos o carro na rua. E aí depois que fizemos o exorcismo, estamos saindo para pegar o carro tava cheio. Mas não, gente, sabe o que é um carro cheio de formiga? Não é 30 formigas, não é. Por fora, sim? Não, por dentro e por fora. Ah, não acredito. Cara, tomado por formigas. Tomado por formigas. Quando eu cheguei no carro, que eu fui abrir o carro, eu tava com um casal de missionário. Eles olharam assim, a missionária falou assim: pastor do céu, olha de formiga nesse carro. Aí todo mundo levantou a mão, começou a orar. O sangue de Jesus tem poder, nós repreendemos toda a força do inimigo. E eu comecei a procurar embaixo do carro para ver se eu não tinha estacionado o carro em cima de um ninho de formiga, alguma coisa assim, né? Uma toquinha ali que saía formiga. Não, porque era todo asfalto. Não tinha como, não tinha. E nessa época eu não conhecia tão bem essa geografia bíblica na área de demonologia e tal, né? E eu achei que aquilo fosse um caso normal, até ver que a hora que abrimos o carro estava lotado do lado de dentro também. Aí foi assustador. E vocês estavam passando por um período de exorcismo de já. Exorcismo. Já tinha sido feio lá na Toca do... Já tinha sido feio, mas graças a Deus Jesus tinha libertado aquela menina. E aí nós fomos pegar o carro para ir pro monte. Meu Deus, sem chance, mano. Era muita formiga. Nós oramos ali. Demorou mais ou menos quase uma meia hora ali, orando. Sem jogar água, sem fazer nada. Elas foram desaparecendo do carro. Foram embora. Desapareceram do carro. Aí, uma vez que o carro tava liberado pra gente seguir, cara, absurdo. Isso aqui é um absurdo. Quem não conhece o mundo espiritual vai dizer assim: esse cara é louco da cabeça.